sorteou e disse, vou votar nesse aqui. Não tenho a política como profissão. Tenho a política como missão, como vocação. Mas na hora de votar, a pessoa não quer saber nada. A juventude já fez muito no passado, pode sim ser o futuro, pode fazer no futuro, mas precisa fazer no presente. Foi Nitinho que no ano de 2020 lançou a minha pré-candidatura a deputado estadual. Na verdade, a gente não devia nem estar tão preocupado com sucessores. A gente precisa estar preocupado em termos bons quadros. Mas eu estou na política porque acredito nela. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política, produzido pela Sete Comunicação Estratégica. Eu sou Kátia Santana e neste episódio da Casa de Sopapo nós vamos conversar com o Jorginho Araújo, deputado estadual eleito pelo Partido Social Democrático, o PSD. Jorginho é advogado, já foi secretário adjunto de Trabalho de Sergipe e secretário municipal de Aracaju de Esporte e Juventude. Ele também já foi presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho da capital e secretário de governo. Ou seja, um super currículo para um garoto de quantos anos? Seja muito bem-vindo, Jorginho Araújo. Obrigado, Kátia. É uma satisfação muito grande estar aqui no podcast Casa de Sopapo, de apenas 31 anos. Um jovem de 31 anos. Cheio de projeto aí, cheio de sonhos, cheio de... Aliás, você é um sonhador político eterno, né? Eu fui colega de Isabela e sua irmã, você me dizia que o sonho de Jorginho era ser vereador, acho que aos 14, 15 anos de idade. O pai e a mãe seguraram e até que agora você resolveu entrar para a disputa por um mandato de deputado estadual, que foi muito bem votado, né? E me fala um pouquinho como foi essa trajetória. Claro que você vem de aí de uma família de políticos. Seu pai, Jorge Araújo, foi político, foi deputado estadual, foi secretário de governo. Como é que é essa referência, essa inspiração? Sem dúvida nenhuma. Realmente um sonhador que acredito, acima de tudo, já que é um podcast político falando de política, acredito, acima de tudo, Kátia e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, acredito na boa política. Até que não teve tanto esse negócio de segurar, não, atrás. Sempre tive muita liberdade de pensar, de agir, mas, obviamente, tive muito presente o carinho, o apoio da família, os bons exemplos, especialmente aí na vida pública de meu pai, Jorge Araújo, que foi vereador de Aracaju por 3 mandatos, foi secretário de Estado, deputado estadual por 2 mandatos e é, sem dúvida nenhuma, meu maior exemplo na vida, seja vida privada, mas especialmente na vida pública. É exemplo, Kátia, de que não tem herança nenhuma no mundo, herança material que valha mais do que a herança da dignidade, da moral, do nome. É o meu maior patrimônio, é a minha maior herança, poder dizer de quem sou filho, nos 75 municípios do nosso estado, um estado pequeno que, como diz o nosso eterno governador Albano Franco, todo mundo se conhece. Eu posso dizer de quem sou filho, de um cara que foi vereador, foi deputado, passou pela vida pública sem nenhuma mácula na sua biografia. Isso muito me honra. E muito raro, né? Sem dúvida nenhuma, infelizmente. Infelizmente, em tempos que a classe política é tão desgastada, isso é motivo de muito orgulho para mim, sem dúvida nenhuma, e isso me ajudou também muito na minha caminhada em abrir portas, em ter a credibilidade do nome de meu pai, que é o meu maior exemplo, e é seguindo a forma dele, a sua conduta que eu quero seguir na vida pública, com a conduta reta, com honestidade, sinceridade. Sou muito do sim, sim, não, não, quando dá, dá, quando não dá, não dá, e sou muito mais de querer fazer do que falar. Por onde eu passei, Kátia, eu tive a plena certeza e a convicção, e eu sempre digo isso, que cargos são passageiros. Cadeiras bonitas em gabinetes bonitos passam. Isso tudo é temporário. Então, qualquer desafio que eu me deparo, eu entro para realmente dar conta do recado, fazer o que tem que ser feito, e sendo um cargo público eletivo ou não, você tem que corresponder ao seu maior empregador, que é o povo que lhe paga, seja de determinado município, seja do estado de Sergipe como um todo. Tive a satisfação de... Já tinha ensaiado antes uma candidatura em 2012, lá atrás, há mais de 10 anos, ensaiei uma candidatura de vereador em Aracaju. Cheguei, inclusive, a registrar aquela candidatura, mas ainda ali na convenção eu renunciei à candidatura e
para apoiar e participar da coordenação da campanha do então vereador Fábio Mitidieri. Passei esse tempo sem nenhum ensaio de candidatura, na verdade é de vice-prefeito ali em 2020, quando me descompatibilizei da Prefeitura de Aracaju, da Secretaria de Governo, pleiteando a vaga de vice, e agora, em 2022, a primeira candidatura para valer, e graças a Deus e ao apoio do povo sergipano, de cada sergipano, de cada sergipana, a gente logrou êxito nas urnas na eleição lá do dia 2 de outubro de 2022, com 23.854 votos. Quando você decide entrar na política, né, sobretudo na política para exercer cargos eletivos que demandam um pouquinho mais de tolerância, de paciência, de resiliência, enfim, porque sabemos como é que a coisa funciona, né? Qual foi a sua sensação? Qual foi? E você deve ter ouvido assim, Jorginho, você é maluco, você tem uma vida pela frente, vai se meter com política. Como é que é isso na sua cabeça? E como é que o que pesou? Veja, Kátia, eu costumo dizer que nasci nesse meio. Realmente nasci, acompanhando ali meu pai. Tenho lembranças muito vivas na minha memória com menos de 5 anos de idade, em palanques, comícios, passeatas, carreatas, ou até mesmo boas lembranças no governo Albano Franco, meu pai, deputado, secretário de Albano, e eu ali já dentro do gabinete do próprio governador. Isso tudo foi do meu convívio natural, diário, rotineiro. Mas eu digo sempre também que não estou na política por hereditariedade somente. Óbvio que carrego comigo os bons exemplos, a boa herança, mas eu estou na política porque acredito nela. E disse muito na campanha eleitoral, repeti diversas vezes também pós-campanha, e vou sempre dizer, eu não tenho política como profissão, não quero ser um político profissional, não tenho a política como profissão. Tenho a política como missão, como vocação. Minha profissão é o direito, é a advocacia, e aí é onde entra no que você questiona agora e levanta agora. Muitos dos meus amigos, de algumas pessoas próximas que não gostam muito da política, dizem sempre que, Jorginho, você é maluco, você não devia estar nesse meio, se você estivesse no seu escritório da advocacia, você estaria, inclusive, financeiramente melhor na sua vida particular. Mas eu também combato muito isso, porque a gente não pode negar a política. E eu me incomodo muito com quem nega a política, porque a política está em tudo nas nossas vidas. Movimenta a nossa vida, né? Um bom dia que você dá ao vizinho é política. É política. Verdade. Então, você não pode negar a política. O que a gente não pode é se afastar dela. Sim. A gente tem que estar próximo, tentando realmente fazer a boa política e incentivando a boa política a sermos realmente exemplos e a dar as respostas que o povo precisa, que a população precisa, especialmente a população mais carente. Porque nós todos estamos cansados de muito mimimi, de muito blá blá blá. A gente precisa de mais ações concretas, ações que realmente cheguem na ponta de quem mais precisa. Os tempos são outros. Não adianta mais você achar que você vai dar discurso em campanha eleitoral e não vai ser cobrado por aquilo ali. Muito menos fazer promessa, que é um negócio que eu acho que a gente não deve fazer promessa do que muitas vezes não vai nem depender de você mesmo como agente político, agente público. Tem que ter muita cautela, muita prudência com o que se diz hoje em dia, o que se verbaliza, seja na imprensa ou seja nas redes sociais. Sim. Que você vai ser cobrado disso. E se você tiver certeza que você vai fazer, diga, fale, se comprometa. Mas se você não tem certeza, não afirme, porque você vai ser cobrado. E aí onde entra também, eu, como falei, sim, não, dá, quando não dá, não dá, com muita verdade, com muita sinceridade. Eu acho que é muito melhor um não bem dado, sincero, explicado, do que um sim pra iludir, muitas vezes não fazer pela metade ou empurrar com a barriga. Eu acho que em tudo na nossa vida, e aí não é só na política não, a sinceridade e a honestidade deve ser valorizada, exercida, e não podia ser exceção. Deveria ser sempre regra. A política em si é um movimento muito bacana, muito interessantíssimo do ponto de vista da construção social. Claro que ao longo dos anos ela tem se deteriorado, porque tem se feito muita politicagem e pouca política. A que se deve isso? A uma deformação da sociedade, a uma falta de interesse das pessoas de entenderem qual é o mecanismo pelo qual se deve haver mudanças de fato. Na sua concepção, o que é que acontece? Eu acho que é um conjunto de fatores, Kátia. Muita gente culpa os políticos, mas como todos os ramos na vida, como todos os setores na sociedade, na política a gente tem político ruim, tem
tem político bom. No jornalismo, a gente tem jornalista ruim, tem jornalista bom. Na engenharia, tem engenheiro ruim, engenheiro bom. Eu tenho colegas advogados considerados ruins e bons. E aí, o ruim e o bom entendam como diversos outros critérios, seja no caráter, seja na própria atuação. A diferença da política para esses outros ramos é que nesses outros ramos as pessoas estudaram, se formaram, se qualificaram, então ali, de forma autônoma ou não, exercendo as suas profissões. E na política é a gente que coloca nossos representantes, seja nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal, no Senado, nas prefeituras, nos governos do Estado, na presidência da República. E aí, muitas vezes, é aí onde eu entro no conjunto de fatores. Não são somente os políticos que mal acostumaram ou que praticam determinadas condutas ou ações que influenciam para até essa falta de credibilidade da classe, de uma maneira geral. Tem também o parcela de culpa da própria população, no não interesse em participar, no não interesse em conhecer melhor os candidatos em época de eleição. A gente tem vários exemplos de gente, com certeza você própria ou você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, tem algum exemplo no seu meio de alguém que chegou dizendo, ou até você mesmo, não sei, que chegou na porta de uma escola, de um colégio eleitoral, ali naquele inferno daqueles santinhos que jogam na porta dos colégios eleitorais, se abaixou, pegou um santinho, sorteou e disse, vou votar nesse aqui. Como essa pessoa vai poder cobrar alguma coisa do seu representante depois ou lá na frente? Até aqueles que não fazem isso, esse sorteio de santinho, ou voltam por algum motivo, ou escolhem sem bem escolher, muitas vezes você pergunta uma semana depois da eleição, um mês, um ano, aí que pior ainda, votou em quem? Não sei em quem votou. E aí não sabe como cobrar, é óbvio, né? Nem como participar, porque não é só cobrar também. E aí é onde eu entro também. Minha ideia de mandato é um mandato extremamente participativo, acessível, conectado com os dias atuais e também com os anseios da população. Porque não é só cobrar, a gente precisa estar aberto a sugestões, a críticas construtivas. No caso do parlamento, está aberto a sugestões e a construir, por exemplo, um projeto de lei conjunto. São 24 deputados estaduais no nosso estado. A gente tem uma população gigantesca, então é um grupo seleto que, se a população estiver perto, construir junto, a gente pode realmente se vir como caixa de ressonância das demandas, dos anseios. Boas ideias surgem de construções coletivas. Sim. Duas cabeças já é melhor do que uma só, 3, 4, pensar coletivamente. Sim. E aí, temos exemplos disso aí no país, né? Pelo país afora, né? Sem dúvida. E aí, ainda na questão da escolha e da forma da escolha, o pessoal, você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, no seu comércio, na sua empresa, você quer saber tudo daquela pessoa. Sim. Onde mora, onde já estudou, se é casado, se é solteiro, se porventura tem algum antecedente criminal ou não. Mas na hora de votar, a pessoa não quer saber nada. Sim. Não se preocupa em saber absolutamente nada sobre a vida daquela pessoa. E aí depois vem a classificação. Todo político é ladrão. Nenhum político presta, né? E aí eu sempre faço um comparativo. Quando você compra um celular de alguém, sem nota fiscal, sem nenhum critério, sem nenhuma procedência clara, você está fazendo o quê? Você está comprando algo ilegal. Vindo para o político, quando você pega o seu voto e negocia com o político, você está dizendo para ele assim, ó, cuida aí do mandato como você quiser, porque a minha parte eu já recebi aqui. Né? E não precisa nem trabalhar. Não precisa nem trabalhar. Essa falta de clareza dos papéis, né, que acaba estigmatizando o processo como um todo e a classe política como um todo, é um problema resolvível? A cura para esse mal que assola a humanidade? Eu acredito muito. Eu acredito que a gente já melhorou bastante. Não sei se minha filha Maria Vitória, de 1 ano e 4 meses, vai ver essa melhora 100% total, mas eu acho que todo o caminho está pela educação. Na educação, na conscientização permanente, a gente tentar incluir, inclusive nos programas da rede pública, da rede privada, também questões de cidadania, da importância do voto, da importância de participar, da política de uma maneira geral, para também a gente não construir uma sociedade alienada a todo o processo político que, queira ou não queira, importa e influencia na vida de todos nós. Sim. Aliás, esse propósito, falando de cidadania, a deputada Maria Mendonça acabou de propor algo na Assembleia Legislativa nessa linha, colocando nas grades, nas discussões escolares, nas grades curriculares, cidadania e direitos para o ensino fundamental e médio. É uma excelente iniciativa da grande parlamentar, a deputada Maria Mendonça. Eu defendo também a educação financeira. Sim. A inclusão de noções básicas, pelo menos, da educação financeira nas escolas, para que a gente possa construir também cidadania
cidadãos mais responsáveis, mais organizados e que deem também mais valor aos recursos que porventura vão ter no futuro. Essas temáticas transversais, elas precisam estar na ordem do dia, na escola, sobretudo, porque é na escola que você aprende a maior parte do tempo. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito na escola não como foco principal da educação de uma criança, de um adolescente, mas como um complemento de grande importância. Porque a educação vem de casa, vem dos pais, mas a gente sabe que muitas vezes em condições um pouco mais vulneráveis, a escola acaba se tornando o principal ponto de realmente da formação, inclusive da índole e do caráter das crianças e dos adolescentes. Então, por isso que temas de relevância, temas transversais, como você falou, precisam sim ser colocados logo em discussão, colocados em prática no dia a dia da nossa juventude, para que a gente possa formar cidadãos melhores. A cada ano, a política ganha os elementos degradantes, né? Tipo a violência, o assédio, a polarização infernal. Na última eleição, por exemplo, isso ficou muito claro, muito patente. Há chance de se melhorar isso? E qual seria o caminho, Jorginho, pela sua experiência aí? Veja, na última eleição, principalmente no âmbito nacional, a gente viu um radicalismo extremo, uma polarização gigantesca. Eu sou da política, acredito que a gente deve defender cada um o seu lado, defender os seus ideais e no campo do debate democrático, com respeito a quem está ali do outro lado, porque a mulher, o homem que está ali como candidato, é candidato ali, mas todo mundo tem filho, todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, tem família, e você muitas vezes perpassar o limite do pessoal e da candidatura, isso é muito arriscado. Infelizmente a gente viu isso acontecer bastante. Eu acho que tem jeito, como você me perguntou se a gente ia ver um nível de conscientização e de educação, eu acho que isso também está melhorando. No estado de Sergipe eu estou com muita esperança e estou acreditando muito numa nova geração da política que tem surgido. A gente viu na eleição do próprio governador Fábio Mitidieri, que é realmente uma representação clara da virada de chave no ciclo da política sergipana, nomes que nós costumávamos ver disputando eleições majoritárias ou infelizmente não mais estão entre nós, como saudosos governadores Marcelo Dédio João Alves Filho, ou não estão mais na política, como os ex-governadores Albano Franco, Antônio Carlos Valadares, e essa esperança, essa chama de esperança que a eleição do governador Fábio Mitidieri acende. E aí não somente por ele que ganhou, mas também por outros players, por quem está no meio, por quem está ficando como nova geração para conduzir os destinos do nosso estado, seja no governo do estado, seja nos parlamentos, aí no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores. Eu acho que é isso que a gente vai ver a cada 2 anos, enquanto tivermos eleição. Defendo muito essa renovação, mas uma renovação também com qualidade. Eu acho que essa renovação com qualidade, porque não adianta renovar por renovar, não é só a idade também. Eu sou jovem, sou, mas a juventude não está só na idade, a juventude está na mentalidade. E aí é onde eu digo que acredito muito no governador Fábio Mitidieri, na sua forma de fazer, porque não é só a idade, é como ele enxerga o nosso estado e no modelo de gestão que ele defende, que tem mostrado que vai implementar no nosso estado de forma mais moderna, de forma mais dinâmica. Eu acho que esse conjunto de novos nomes, de renovação, vai ajudar bastante, tanto na questão da conscientização política, como também nessa questão de termos um pouco mais de respeito nas discussões e de um ambiente, digamos que mais tranquilo, mais afetuoso, digamos assim, em campanhas e na política. Nas sucessões majoritárias, Sergipe não tem histórico de formar lideranças, né? Tivemos aí exemplos claros do senador Antônio Carlos Valadares, não conseguiu formar o seu sucessor. O próprio ex-governador João Alves Filho, também saudoso. Marcelo Dédio, de igual modo. Albano Franco, de igual modo. É possível que essa nova geração que chega consiga construir a sua política e construir também um projeto para um sucessor tocar? Me permita discordar um pouco. Sim, da sua análise. Porque eu acho que não pode não ter tido um sucessor tão que você identifique. A Marcelo Dédio não teve um sucessor que fosse a cara dele, mas o grupo que ele construiu, que ele fazia parte, fez os seus sucessores. O próprio Fábio Mitidieri, ele tem a sua personalidade, o seu perfil. Fábio é Fábio, Belivaldo é Belivaldo, mas que ele não queira, ele veio se apresentando como o governador que vai fazer os avanços necessários para
a boa gestão que fez o governador Belivaldo. Então a gente pode dizer que o governador Belivaldo elegeu o sucessor, que ele não quer do mesmo partido, do mesmo agrupamento político. Eu acho que essa questão de formação de sucessores, eu acho que, na verdade, a gente não devia nem estar tão preocupado com sucessores. A gente precisa estar preocupado em termos bons quadros. Sim. De uma maneira geral. Tudo. Quadros que, sendo aliados ou não naquele momento, eles possam estar aptos a bem representar o povo sergipano em qualquer cargo que a pessoa vá disputar. Mas a gente vive na política, defende os nossos partidos, os nossos agrupamentos, então obviamente que em termos de projeto de poder, em termos de projeto de futuro, em termos de projeto político, no meu caso eu vou defender sempre que o meu partido, o partido que eu faço parte, o PSD, faço parte há 11 anos do PSD, desde a sua fundação no ano de 2011, que a gente construa dentro do nosso partido bons quadros para estarem preparados para as sucessões que vierem. A juventude tem participado da política, mas tem tido qualidade nessa participação? Acredito que sim, Kátia. Eu tive a honra no ano de 2022, através de um convite do presidente nacional do nosso partido, o presidente Gilberto Kassab, de ser convidado e de assumir a coordenação nacional do PSD Jovem, que para mim muito me honra. Tenho um contato com amigos e amigas de todo o país do nosso partido, e a gente sempre discute que a juventude não quer mais aquela história de dizer que é o futuro do país, que é o futuro do Estado. A juventude já fez muito no passado, pode sim ser o futuro, pode fazer no futuro, mas precisa fazer no presente. E aqui no estado de Sergipe a gente teve vários exemplos. O próprio governador Fábio Mitidieri, a gente pode dizer que é um jovem de 45 anos. Você é um exemplo disso. Eu achava que ia ser o mais novo da Assembleia, não sou nem o mais novo. Mas você participou da gestão pública, você fez muito também, fez muito bem. Tentei dar o meu melhor. E aí, nessa renovação, em termos da eleição, do resultado da eleição de 2022, a gente vê uma juventude muito ativa, muito participativa, e isso refletido no resultado da urna. A gente tem deputados jovens, como o deputado Neto Batalha, tem o deputado Marcos Oliveira, que tem 32 anos, Neto tem 30 anos de idade, tem o deputado Paulo Júnior. Na Câmara Federal, os dois deputados federais mais votados do estado de Sergipe são jovens. A Ianda Moura, Ianda de André, deputado federal extremamente jovem, a mais votada do estado, e que já na campanha se mostrava com muita qualidade, com muita capacidade. A gente tem uma expectativa muito grande no mandato dela. Criou personalidade, não é? Sem dúvida nenhuma. E é aquela história que eu passo pelo que ela passou também, eu já passei. Meio que por a gente ter pais que passaram pela política, que são políticos, ficam achando que a gente é apenas um puxadinho ou um acessório. Mas não, Ianda foi um exemplo claro da personalidade, que ela segue a linha do pai dela como exemplo e como grande parlamentar que foi pro estado de Sergipe, mas com a personalidade própria dela. Falava com pouca idade também do Ícaro, de Valmir, esse que eu não tenho tanta proximidade, mas pela idade a gente vê que também é um jovem, e diversos outros jovens que surgem na política, e é isso que eu defendo. A inclusão e a participação dos jovens na política, a inclusão e a participação cada vez mais das mulheres na política, que é preciso sim que a gente diversifique mais, porque principalmente nos parlamentos a gente precisa ter a divergência de pensamentos, acima de tudo com respeito, porque com respeito, com a divergência, as construções vão realmente beneficiar quem mais precisa, que é o povo de Sergipe, o povo brasileiro. Essa sua fala significa dizer que no seu mandato bandeiras diversas serão abraçadas? Sem dúvida nenhuma. Eu não sou muito de dizer, tem uma bandeira tal. Tem algumas causas que, inevitavelmente, vão estar dentro do mandato. Não tenho como me desgarrar do esporte, por exemplo. Fui secretário de esporte do município, sou desportista desde sempre. Tenho várias pautas no âmbito do esporte, como a defesa da implantação de um Bolsa Atleta estadual no estado de Sergipe, que não tínhamos na prefeitura de Aracaju, que foi até a criação do nosso governador Fábio Mitidieri, quando secretário de esporte de Aracaju. Tenho falado muito, Kátia, na implantação de uma loteria estadual no nosso estado, como alento e como opção e alternativa nova de novos recursos e nova receita para o estado de Sergipe. Muita gente não sabe, mas desde 2020 o Supremo Tribunal Federal derrubou o monopólio da União na exploração e na concessão de loterias, do serviço de loterias. Então os estados já podem implementar e implantar loterias estaduais. Em Sergipe já existe uma lei aprovada na Assembleia de autoria do Executivo, mas precisa ser regulamentada e ser posta em prática. Como é que ela funcionaria? Depende
depende de como vai ser a concepção. E a regulamentação. Aí os produtos, os jogos, como a gente tem na Loteria Federal da Caixa, Mega Sena, Loto Fácil, isso aqui teriam que ser criados aqui no estado, mas o que mais importa para mim nisso aí é a arrecadação. É uma arrecadação nova, até porque por natureza a gente sabe que a turma gosta de fazer uma fezinha, então não tenho dúvida do sucesso que seria uma loteria estadual em termos de arrecadar e de possibilitar que o estado tenha recursos extras para investir em áreas que sempre vão estar precisando de mais investimento. Você falou de Bolsa Atleta. Tem muitos atletas sergipanos aí se destacando nacionalmente e até internacionalmente. E aí vou dar um testemunho aqui, gente, não estava no script. Tem uma garota chamada Alessandra, você deve lembrar que uma vez eu liguei para você, Jorginho, ajuda a Alessandra a viajar. A Alessandra ganhou um estágio internacional. Os custos dela eram de R$33 mil à época, 14 anos. É karatê ou é judô, né? Judô. A quarta melhor do Brasil, com 14 anos de idade, e não tinha um centavo para viajar. Moradora do bairro Industrial. Aliás, as duas, tanto a Alessandra quanto a irmã, estão aí despontando no esporte, as duas nas judocas e luta olímpica. E eu liguei para Jorginho era secretário de esporte na época do município. Eu disse, Jorginho, dá uma força aí para a Alessandra, a mãe dela tá aqui, E eu fiz uma campanha junto com os amigos. Jorginho disse, Cátia, eu não tenho como ajudar pela secretaria, mas eu vou ajudar do meu bolso. E foi lá, do bolso dele, e contribuiu com a Alessandra para ela viajar. Na época foram R$33 mil que a gente conseguiu arrecadar. Aí é onde eu quero chegar. O que acontece muito no estado? Um atleta sai daqui, ele vai com o nome do estado, ele vai representando o estado de Sergipe, mas ele vai sem nenhuma estrutura cedida pelo estado, sem nenhum apoio formal. Não precisava nem que fosse buscar. O estado deveria ter esse suporte para garantir que esse atleta fosse viajar com tranquilidade, fosse disputar com tranquilidade e trouxesse o melhor para o estado, já pelo simples fato de sair daqui com essa perspectiva. A Bolsa Atleta vem nessa... Sem dúvida nenhuma. É mais uma forma, e aí de uma visão também minha, Cátia. Eu acho que o poder público também não pode trazer tudo para suas costas. Sim. Eu acredito muito na divisão, as parcerias público-privadas repartir o bolo em todas as áreas. Sim. A gente está falando especificamente do esporte, mas acredito sim, no esporte. A gente tem diversos fenômenos, diversas promessas na área do esporte que precisam sim de um apoio, seja do governo do estado, seja das prefeituras, dos municípios onde eles residem, onde eles treinam, onde eles praticam e das cidades que eles representam. Mas não podem ser somente o poder público. Sim. A gente, obviamente, que a iniciativa privada precisa se conscientizar e aí a iniciativa privada tem um retorno, como também os estados e os municípios têm um retorno também da exposição de marca. Sim. E saber que nem todo mundo pode ser salvador da pátria, mas sem dúvida nenhuma o Bolsa Atleta viria sim para isso. No município a gente conseguiu melhorar a forma de ajudar, inclusive com passagens aéreas e outras formas de apoio. Acho que na época da Alessandra a gente não estava ajudando ainda. E no estado eu sei que na Superintendência de Esporte, eu estava trabalho da Mariana Dantas, eles têm um programa lá, acho que é Sergipe no Pódio, que eles têm uma cota mensal, não sei exatamente como funciona, vou até me inteirar melhor, porque vai precisar casar isso, o trabalho que eles já realizam hoje com um possível Bolsa Atleta que a gente vai propor, e eles apoiam alguns atletas que vão representar o estado fora do estado, seja aqui no Brasil ou até internacionalmente. Voltando para a política, você falava mais cedo um pouquinho da história da missão. Quando você tem uma profissão, você não faz da vida política, uma profissão, isso ajuda muito, certamente. Talvez termos quadros ruins na política seja justamente por essa falta de função definida desse cidadão, dessa cidadã, que vai buscar na política uma forma de sobreviver? Talvez, mas eu também não condeno não, Cátia. Cada um tem uma forma de enxergar a sua vida, e quem quer fazer da sua vida profissional a política, ou a política a sua profissão, a gente não pode condenar ou achar isso ruim. Eu acho que em tudo que a gente faz na vida, a gente precisa tá bem consigo mesmo, gostar do que faz é importante. Então, eu não acredito muito que ninguém vai para uma urna, vai para uma campanha eleitoral sem saber o que é que lhe espera com a vitória nas urnas para aquele cargo que você concorreu. Então, eu não sei se isso seria fator determinante para a gente ter gente ruim na política ou a qualidade. Eu acho que todo mundo que entra sabendo o que supostamente teria que fazer. Se depois não faz, aí é tema pra gente estudar com cientistas políticos pra saber o porquê. Tem muita coisa aí pra se discutir, né? Você fez uma parceria aí muito forte com, aliás, o Fábio já desde lá atrás, né, como você bem colocou no início da entrevista, e fez também com o Nitinho, que é seu parceiro de jornada de caminhada política já há algum tempo.
que vem pela frente aí? O que está definido? Vocês agora participaram juntos, Nitinho para federal, você para estadual. Que seria o inverso, pelo que eu sei. Seria Nitinho iria para estadual, você iria para federal? Eu não seria candidato. Não? Você não seria candidato, e Nitinho seria federal, né? Não, estadual. Nitinho seria estadual, desculpe, você não seria candidato. Vá. Tá, fala. Pau ímpar. Pau ímpar, fala. Começa. É para contextualizar, Nitinho é um amigo, um irmão mais velho, um conselheiro, parceiro, leal de todas as horas e que eu vou ser sempre também leal a ele. Todas as oportunidades que eu tive até durante a campanha e principalmente pós-campanha, eu fiz questão de agradecer publicamente, porque foi Nitinho, que no ano de 2020 lançou a minha candidatura, a minha pré-candidatura a deputado estadual. Foi ele que plantou essa semente. Depois que eu me descompatibilizei da prefeitura e ficamos num processo de discussão interna dentro do PSD de quem seria o candidato a vice naquela eleição aqui em Aracaju, a gente compôs e optou pelo nome da delegada Catarina como candidata a vice-prefeita, e que foi uma decisão acertada pela circunstância daquela eleição no ano 2020. Ali eu não vislumbrava, fui para a coordenação da campanha do prefeito Edivaldo e não vislumbrava nada para 2022, não tinha planejamento de nada. E Nitinho era pré-candidato a deputado estadual, até que um certo dia ele me chamou e me comunicou, me convidou, me disse que não queria ser candidato a deputado estadual, que ia para a reeleição de vereador, que ia tentar ser presidente novamente e que queria que desde então ali eu já me posicionasse como pré-candidato a deputado estadual, já até para ir costurando alguns apoios em determinados municípios com alguns amigos que eram candidatos a prefeitos, a vereadores nos municípios sergipanos. De pronto eu refutei, disse que estava cedo, como realmente estava, mas a gente sabe que a construção política, quanto mais planejamento, melhor. A gente acabou de forma involuntária, a coisa foi surgindo, foi crescendo e a semente foi plantada ali ainda em 2020. A gente pôde ter contato e participar das campanhas de alguns amigos no interior do nosso estado. E ali, através da ação e da ideia de Nitinho, por quem eu serei sempre grato, eu me tornei pré-candidato a deputado estadual e comecei a construir um projeto que foram 2 anos caminhando, percorrendo o estado de Sergipe, gastando sola de sapato e borracha de pneu, conhecendo ainda mais as realidades de cada local, de cada canto do nosso estado, plantando e semeando o projeto que, graças a Deus, foi somando gente do bem, gente de bem, e que acreditava neste jovem como candidato a deputado estadual, que chegou no dia 2 de outubro e culminou, graças a Deus e à força desse povo que em mim acreditou, com a vitória nas urnas. Então, serei sim sempre grato ao meu amigo Nitinho, presidente da Câmara, que foi o meu principal cabo eleitoral, digamos assim, foi com quem eu fiz... Importante lado de sua campanha também. Foi com quem eu fiz dobradinha na disputa para federal, tive outras dobradinhas a depender da circunstância de cada município, mas foi minha principal dobradinha aqui em Aracaju e em outros municípios, meu amigo, meu irmão, e com quem eu vou caminhar sempre por perto nos projetos que ele tiver em mente. Agora sai da presidência da Câmara e sai deixando a sua marca, como muitas até não acreditavam. E aí você acompanha muito a Câmara Municipal há alguns anos, você sabe como é o jeito de Nitinho, o jeito simples de ser, humilde, sim, sim, não, mas do surf, o surfista Nitinho, que vem com seu jeito melado de bosta, febem, fedor de boca, e que muita gente lá atrás, há 6 anos atrás, quando ele foi assumir a presidência da Câmara em 2017, muita gente desacreditava. Não achava que o Nitinho, o jeitão amigo de todo, despojado, né? Solto, seria também, se revelaria um grande gestor. E foi isso que ele se revelou em 6 anos de uma brilhante administração na Câmara de Vereadores. Montou uma equipe técnica muito organizada. Significativos avanços, concurso público, reforma de prédio, TV digital, que não era digital, uma equipe responsável, transparência da Câmara com notas excelentes no Tribunal de Contas, 9,8, que praticamente um 10 para a Câmara de Vereadores, preocupado, zeloso, com zelo com recurso público, devolvendo recursos públicos para os cofres da prefeitura, quando nunca se tinha feito isso e nunca se imaginava em fazer isso. Então realmente foi uma brilhante revelação, e agora ele terminou o mandato dele, ainda também conseguindo, numa brilhante articulação política de consenso com os outros pares, com seus colegas vereadores, eleger o seu sucessor, o também vereador Ricardo Vasconcelos. Sim. Aliás, a eleição de Ricardo Vasconcelos foi uma dura porrada no prefeito
Edivaldo Nogueira que tinha outros planos para a Câmara Municipal, né? E tinha? Tinha. Eu não acredito. Não. Pior que não sabia. Até porque foram 23. Então, mas por foi 23 a 1 abstenção. Contrariedades. Então, eu acredito muito na independência dos poderes, sim, na convivência harmônica. Não escutei do prefeito Edivaldo Nogueira em nenhum momento, até porque não sou vereador, mas estive sempre por perto, fui seu secretário de governo, vi como o prefeito sempre bem se relacionou com o poder legislativo municipal, inclusive nas gestões do presidente Nitinho. E nesse episódio eu acho que muito se falou, muito foi especulado, muito foi falado, mas o resultado da eleição do presidente Ricardo Vasconcelos é realmente o retrato do que aconteceu. Ele se tornou presidente de todos que fazem ali a Câmara, contou só apenas com a abstenção da vereadora Olinda Brasil, agora a deputada Olinda Brasil, mas se tornou o presidente com um discurso de fortalecimento do poder e de autonomia também do poder, de independência dos poderes, mas que é um presidente aliado do prefeito Edivaldo Nogueira de primeira hora, porque se elegeu, votou no prefeito Edivaldo Nogueira e faz parte também da bancada do prefeito Edivaldo Nogueira. Por isso que eu não enxergo como derrota ou como pancada nada. Com muita contrariedade, e muita gente da Câmara vive com o prefeito Edivaldo Nogueira, você sabe disso, né? Mas pela aí, forma como Edivaldo trata, como o prefeito trata a bancada dele, a própria bancada dele, os vereadores de forma geral, mas a bancada... Eu acredito que aí é uma questão dos parlamentos de uma maneira geral. A gente sempre vai estar querendo um melhor atendimento, uma conversa mais próxima, estar mais próximo. Eu acho que feliz da cidade, feliz do município que pudesse ter um prefeito como o prefeito Edivaldo Nogueira, que sem dúvida nenhuma é o melhor prefeito de Aracaju dos últimos 30 anos, que com tantos avanços, tantas obras na nossa cidade, e isso aí eu falo com propriedade por ter passado 3 anos e meio ao seu lado em 3 pastas diferentes, esporte, Fundate, e mais próximo ainda dele na Secretaria de Governo, um gestor extremamente dedicado e exemplar. Aracaju deve muito a Edivaldo Nogueira durante os seus mandatos. Eu avalio, inclusive, que nos seus 2 primeiros mandatos talvez ele não tenha conseguido vincular tanto o que ele fez à imagem dele. Sim. Muita gente ainda vinculava e amarrava ao saudoso governador Marcelo Deda, e desde a última gestão dele, quando ele se elegeu em 2016, assumiu em 2017 e agora na sua reeleição em 2020, ele tem conseguido capitalizar mais isso para ele, tanto é que esteve inclusive no jogo sucessório para 2022 muito bem cotado e muito bem avaliado, isso fruto da boa gestão e da boa avaliação que o povo de Aracaju faz da sua gestão. Sem dúvida nenhuma, em relação à gestão, ok, 100%, concordo plenamente. Em relação, estou falando em relação, no que diz respeito às relações entre parlamentares. Se relaciona e gestão. Bem, de vez em quando o povo está muito exigente. Não é o povo não, são os colegas parlamentares, seus colegas parlamentares, ex-aliados dele. Jorginho, agradecer por sua participação aqui no Casa do Seu Papo. Foi um prazer enorme conversar com você, bater esse papo aqui. Só lhe agradecer por se colocar aqui à disposição da gente e dos nossos ouvintes e telespectadores também. Eu que agradeço, Kátia, e todos que fazem o podcast Casa de Supapo. Aproveito para desejar sucesso a esse podcast, que tenho certeza que terá sucesso, como tudo que você se propõe a fazer, como tudo que você coloca à sua mão, porque a gente vê que você faz com amor, com carinho, com zelo. E a você que nos acompanha, muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Não esqueçam de acompanhar pelo Spotify. Só seguir nas nossas redes sociais também. Para nos achar, é só pesquisar Casa de Supapo no TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Assim, você fica sabendo de tudo relacionado à política e, claro, ao podcast. Não perca nenhum episódio, hein? Todo mundo convocado. Até mais!